Nesta noite luz para todos nós, parabenizamos e que esses anos se multipliquem e que essa instituição possa continuar. E nessa proposta do que realmente devemos fazer, possamos encontrar nessa doutrina espírita que há respostas a todas as nossas indagações. O nosso roteiro seguro, porque temos um mestre que nos afirmou: me chamai de mestre e dizei bem, porque eu o sou, Jesus de Nazaré. E hoje nós vamos tratar sobre essa temática que faz parte do nosso cotidiano, o amor, a essência da vida. E vamos falar, portanto, para falar em vida, nós aprendemos com o Espiritismo que a vida é um dom de Deus. A vida nos fora dada por Ele. E nós chegamos à vida espiritual através, sim, quando saímos um dia límpidos, puros, das mãos do Criador. E na essência, dotados do livre-arbítrio, na capacidade de pensar e agir livremente, mergulhamos na carne. E aí, nos doando, sim, também Deus, a vida física. E através da família, nós começamos a aprender que temos um grande propósito de amar incondicionalmente. E vivermos neste mar de amor. E na simbologia, não num termo em que muitas criaturas destoam e não compreendem, o Espiritismo vem mergulhar nessa essência maior para nos esclarecer que amor é este que o Mestre Jesus também nos ensinou, porque então é a representação do Consolador prometido e continuamos sempre na vida, ora na vida espiritual, ora na vida física. Portanto, quem realmente somos? E aqui está um grande conceito que o Espiritismo nos traz para que nós possamos compreender que somos essencialmente seres espirituais, habitando num corpo físico. E não apenas a visualização de células, de órgãos, de tecidos, deste corpo que nós visualizamos no outro, mas que temos uma essência maior que pulsa, que vibra, que é o Espírito, que somos nós, e na essência maior, divina, que fomos criados, portanto, o amor está em cada um de nós. Às vezes, ainda em estado latente, mas precisando sim desabrochar. E esse start, esse impulso, ele também está dentro de nós. E que nós precisamos sim nos mobilizar para movermos onde fomos inseridos, plantados para florescer. E para podermos sim começar a mudar o nosso mundo que tanto queremos. Que o mundo haja amor, que o mundo haja paz. E este mundo, ele deve ser iniciado no nosso íntimo, no nosso interior, porque somos a essência do amor, fruto de Deus, nosso Pai Criador. Então aqui somos nós, Espírito, a essência divina. Mas somos também e temos o nosso que chamamos, o Espiritismo fala do perispírito, quando Allan Kardec nos traz a respeito do elemento trino em que nós estamos e somos inseridos. O corpo físico, o perispírito e o espírito que é a essência. Mas acima de tudo que a gente comece a perceber que nós vivemos em dimensões, ora no plano material e ora no plano espiritual. Então, continuamos sempre na vida. E assim é que precisamos valorizar esta vida da melhor forma. E um dos caminhos é através do amor. Não apenas como muitas criaturas escolhem a essência da dor, no sentido de que todas as vezes, quando nós nos afastamos das leis de Deus ou as violamos, nós sofremos. Mas isso significa que é obra nossa, porque Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. E Allan Kardec, na questão 614 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores o que significa a lei natural. E os espíritos responderam:
é a lei de Deus. É a única responsável pela felicidade do homem, do ser. E todas as vezes que ele as viola ou se afasta delas, sim, ele é infeliz. O sofrimento começa a aparecer. Então nós começamos a observar que, como construtores do nosso destino, artífices do nosso amanhã, como nos diz Emmanuel, nós poderemos mudar a nossa trajetória. E buscando e escolhendo amarmos em profusão, vai com certeza melhorar o nosso dia a dia, o nosso orbe terrestre, e onde as pessoas que estão ao nosso redor vão se sentir muito mais acolhidas pelo nosso primeiro impulso de ajudar e amar a todos em humanidade. Na realidade, nós começamos a fazer um parâmetro e observar que precisamos sair um pouco dessa necessidade da saída do nosso automatismo. Porque nós, no mundo atual, nós começamos a perceber e observar que é como se o mundo tivesse menos horas. Ou assim não acontece aqui em Campina Grande. Porque lá em João Pessoa parece que agora a gente só tem 18 horas, só está tendo 15 horas por dia. Está correndo muito, tudo, né? A velocidade, mais do que a velocidade da luz quase. Mas isso é pelo fato de sabermos que a questão da própria tecnologia que está ao nosso favor, nunca foi tão importante sermos melhores administradores do nosso tempo. Ou não é verdade? Precisamos administrar o que vamos fazer. Se não tivermos uma verdadeira agenda, a gente então começa a ver que a velocidade, o tempo passa e a gente não deu contas de realizar. A exemplo disso é o próprio WhatsApp hoje. A quantidade de grupos que se faz. É tão interessante hoje que a gente reúne com 3 amigos, vamos fazer tal coisa, vamos criar um grupo de WhatsApp. Já é assim. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar com infinitos grupos e não dar conta. Se a gente passasse 2 minutos em cada grupo, a gente então não faria mais nada nesse mundo. Vejamos isso a nos mostrar que nós precisamos sim, como construtores do nosso amanhã, fazer uma relação de atividades e que elas sejam realmente, que possam nos ajudar a favorecer no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento interior, que todos nós queremos sim, mas ainda nos tornar felizes. Mas também nós queremos muito ser amados. Ou se eu perguntar aqui, quem quer ser amado, por gentileza, levante o braço. Né? Todos nós queremos ser muito amados. E vejamos então, se na essência nós queremos ser amados, o Espiritismo vem de uma forma muito veemente a nos orientar e a dizer que nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos amar. Aquilo que nós quisermos é a grande regra áurea de Jesus, que viera há 2000 anos. Fazei ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. E ele falou isso para nós. Então, se queremos ser amados, vamos amar. Se queremos ser ajudados, vamos ajudar. Vamos fazer a nossa parte, porque imaginemos, quando os relacionamentos eles não se dão bem, é pelo fato que sempre existem os conflitos e um sempre vem a dizer, mas é você que não me trata bem, é você que sempre fala de uma forma. A gente sempre tem questões em que nós nos colocamos e dizemos sempre que é o outro. Porém, o Espiritismo vem nos ensinar que precisamos vencer esses conflitos e deixarmos de tanta culpabilidade, mas assumirmos as nossas responsabilidades, porque tudo aquilo que nós fazemos, existem consequências. E aí sim, é um grande lema que nos traz o Espiritismo também na orientação de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E que pelo fato de nós sermos espíritas, de acreditarmos e sabermos da imortalidade da alma, porque como vimos, não morremos, porque estamos ora na dimensão física, ora na dimensão espiritual, mas não podemos atribuir aos espíritos as nossas próprias inferioridades, os nossos próprios problemas. Ao contrário,
Nós precisamos crescer, dar o exemplo, o testemunho, e saindo desse automatismo do nosso cotidiano e buscando as melhores coisas, fazendo as melhores escolhas. E as melhores escolhas sempre são aquelas quando nós olhamos ao nosso redor e fazemos um balanço a dizer: o que eu fiz hoje? E se fez algo de diferente na vida do outro? E se tivermos dúvidas, nós temos um verdadeiro esquema que o próprio Santo Agostinho nos traz, na questão 919A, que é um verdadeiro checklist realmente, que nos orienta à noite a gente fazer qual foi o bem que eu fiz, ou o bem que eu deixei de fazer, e algo que eu possa acrescentar para amanhã eu me tornar melhor. E imaginemos se todas as noites nós fizermos isso, como realmente estaremos muito mais felizes e usando a essência do amor que deve fazer parte do nosso pensar, do nosso falar e no nosso agir. Nós lembramos, quando vemos também esta figura da pirâmide de Maslow, que nos fala das necessidades que nós temos, da base da pirâmide, das necessidades fisiológicas. Sim, elas são importantes, fazem parte do nosso dia a dia. A necessidade de comer, de se alimentar, de beber, de fazer sexo, da procriação. Mas nós precisamos avançar nesse topo da pirâmide para também as questões sociais, a base da autoestima e, acima de tudo, de buscarmos a autorrealização. E se nós formos buscar no Espiritismo, é esta autorrealização das sensações espirituais, e quando nós nos despojamos de todas as questões materiais e temos a certeza de que estamos aqui na terra de passagem e que nada disso é meu, quando eu falo meu filho, minha casa, meu carro, nada disso me pertence. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz muito bem na questão da verdadeira propriedade, quando Pascal nos traz que o que podemos dizer que é nosso, na essência, é, portanto, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Essas sim são nossas, porque jamais tirarão de cada um de nós. Isso nos faz crer quando um próprio Nelson Mandela, que passa 27 anos, um grande pacifista, em uma cadeia, em poucos metros quadrados, e a dizer que estava se sentindo verdadeiramente livre. Então, é nesse sentido que nós vamos avançar com a doutrina dos Espíritos para crescermos e não nos deixarmos levar pelos automatismos da terra, mas, acima de tudo, buscarmos os verdadeiros valores na essência que são do Espírito. Jesus de Nazaré já nos falava muito bem que os ladrões não roubam, que a ferrugem não consome e que as traças não corroem. Onde estiver o vosso tesouro, aí sim está o vosso coração. Palavras de Jesus que nos complementam para que a nossa essência maior, que é de amar, a nossa essência e natureza não é de matar, é de amar. Se ainda matamos, se ainda erramos, é porque estamos em fase doentia, estamos ainda esquecidos de trabalharmos estas virtudes e buscarmos, sim, o grande antídoto, que é o amor em nossas vidas, porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E é preciso que nós aprendamos a respeito disso, de não nos buscarmos compreender e aceitar ou visualizar o que o outro está passando em dificuldades. E nós chegarmos para ajudar, para auxiliar. E é esta indiferença, quando nós vencemos, é que nós então começamos a aprender a nossa capacidade e aumentar a capacidade de amar. Porque o ódio é o amor que adoeceu. E que quando em plenitude e reconciliando e compreendendo em si, nós começamos a voltar a amar aquele ser, aquela pessoa que nos fez mal, mas que na realidade é um ser espiritual, que é um irmão em humanidade, e que nós vamos descobrir na essência que está nele mesmo, que é a mesma essência que está comigo. Porque para Deus não existem privilégios. E a lei, que uma das leis, que é a lei de igualdade, para Deus, todos nós somos iguais. Então, é a mesma essência quando Jesus falava que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus.
cair a chuva sobre justos e injustos. E assim nós vamos compreender a nossa essência e por que nos acharmos melhores do que o outro. Nós precisamos trabalhar dentro de nós, no processo de reformulação de atitudes, de transformação interior, de crescimento, que deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e não nos acharmos melhores do que ninguém. E ninguém melhor do que a própria doutrina espírita para nos esclarecer. E na questão 779 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento. E os Espíritos responderam muito bem. O homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente, nem do mesmo modo. Ou seja, não existe aquela fórmula em que um é igual ou no mesmo momento de evolução, de crescimento do outro. No sentido que, assim como nós compreendemos que as nossas impressões digitais são diferenciadas, somos únicos no mundo, e vejamos no processo de multiplicidade em que fomos criados, mas para vivermos em sociedade, para vivermos amando, crescendo juntos, porque o homem é um ser gregário, por isso mesmo fora criado por Deus, para viver em sociedade. E a prova disso é que nós somos oriundos de uma família, a união de dois seres. Nós não chegamos aqui na Terra individualmente. É aquela criatura que se diz que é autossuficiente, que não precisa de ninguém. É preciso que nós comecemos a pensar e analisar que essa teoria cai por terra quando nós começamos a ver na origem quem realmente nós somos. E se somos frutos do amor, temos em nós este amor. Precisamos sim trabalhar e valorizar e crescer cada vez mais. Então fomos criados por Deus, os Espíritos dizem, simples e ignorantes. E Allan Kardec nos traz muito bem, na questão número 100 da escala espírita, quem realmente, de uma forma didática, para que a gente possa compreender a criação divina em relação, e para que a gente compreenda, não é, que tem três grandes ordens e 10 classes. E os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos, como nos fala a escala aqui. Os de segunda ordem são os bons espíritos, e os de primeira ordem são os espíritos puros. E existe uma lei soberana e divina, que é a lei do progresso, rumo à perfeição, que fomos todos nós criados, é a nossa destinação, é a perfeição. O que acontece conosco é que nós relutamos, é que nós preferimos muitas vezes se estacionar, ficar marcando o passo, e aí sim, somos levados de roldão por diversas formas para, em relação às próprias provas e expiações, no impulso maior da própria natureza divina para o nosso crescimento. E o exemplo do grande Espírito puro, exemplo de puro e de escola Espírito, é o Mestre Jesus. E ele, quando perguntaram, mestre, qual o maior mandamento da lei? E o que ele afirmou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por que acontece que nós ainda não nos amamos? Porque para amar a si mesmo, se formos falar, a gente sabe que falar é muito fácil, obviamente. Por isso que ainda não conseguimos, mas nós precisamos começar a trabalhar um pouco mais. Amar a si mesmo é dar a cada um de nós pensamentos edificantes, alimentação saudável, trabalho de foro íntimo, trabalho em benefício do próximo, palavras que realmente possam só acolher, ajudar, auxiliar ao outro, jamais condenar, jamais se melindrar, coisas que não acontecem aqui também em Campina Grande, não é? Ninguém se melindra, ninguém fala mal do outro, ou isso acontece aqui, porque às vezes a gente diz assim, eu não falo de ninguém, eu estou só comentando. Já ouviram falar isso? Eu não estou falando mal de fulano, eu estou só comentando, Raquel. E para ajudar. E às vezes a gente fala e ainda diz assim, no final, e agora vamos fazer uma prece. Acho que é para a gente se redimir, não é?
porque somos nós mesmos que estamos a falar do outro. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito claro, quando nos orienta que nós devemos ser indulgentes para com o nosso próximo. E a indulgência passa pelo processo de que, se nós visualizamos algum defeito no outro, alguma coisa que não está condizente com a própria lei divina, nós precisamos chegar para o outro e falar, no sentido de ajudar, como também estarmos preparados se alguém fizer isso conosco. É o que se chama a crítica construtiva. E sermos cada vez mais severos para conosco. Na linguagem de Jesus, que fora muito clara, é buscarmos sim, deixarmos de enxergar o argueiro no olho do nosso irmão e retirarmos a trave muito enorme, grandiosa que está dentro de cada um de nós e na nossa frente. É isso que nós precisamos começar a trabalhar. Então Jesus, mesmo falando sobre o amor, ele ainda complementou na sua missão, como se dissesse assim: mas vocês não estão compreendendo como é que se deve amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, ou eu vos amei. Porque o amor de Jesus jamais foi de uma forma egoísta, querendo só para si. Ao contrário, de uma forma doadora, plena, como uma fonte cristalina que está sempre jorrando toda a bondade, toda a misericórdia, todo o acolhimento para auxiliar a cada um de nós. Então é Ele que nós temos que seguir. E o amor é tão importante, queridos irmãos, para o nosso exercício diário, que nós precisamos começar a pensar que Ele foi mais além. Ele nos ensinou que nós deveríamos amar até os nossos inimigos. Que nós deveríamos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Nós deveríamos fazer o bem sem olhar a quem. Que nós deveríamos estar a todo instante renovando esse sentimento maior. Vejamos quão importância o amor deve fazer parte do nosso cotidiano. Em cada momento das nossas vidas. E não podemos perder mais tempo, porque nós sempre temos aquela questão de deixarmos para amanhã. Eu vou fazer amanhã, ou então eu vou realizar algum trabalho, ou buscar falar com aquela criatura que eu não estou antipatizando. E a gente quer sempre deixar para amanhã, ou deixar que o outro tome a atitude de fazer isso. Que amanhã? Será que vai acontecer esse amanhã? Ou será que nós podemos ser convidados a cada momento para a nossa ida para a verdadeira pátria, que é de onde nós fomos oriundos e onde retornaremos? E a doutrina espírita nos dá essa certeza de que cada um de nós chegamos aqui na Terra e estamos apenas de passagem. Qual a música de Beto Melo? Somos meros personagens rumo à imensidão. Porque nós temos passagem de volta comprada. O que acontece conosco é que ainda nos apegamos e queremos ficar aqui, ligados ainda às coisas da terra. Mas cada vez mais, nesta evolução, para a pureza acontecer na essência do Espírito, é para que nós possamos aproveitar o momento atual e não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje. De podermos dizer muito mais, olhar no outro e dizer que amamos. Não deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde, ou não acontece às vezes. A maioria dos remorsos que acontecem é por isso, que a gente diz: meu Deus, alguém foi embora, morreu, desencarnou, e eu nem disse que amava. E eu consigo pensar agora que aquela pessoa era tão boa na minha vida, e que ela fora um teste enorme que me fez para despertar. Mas por que não então começar a partir de agora, de hoje, pensar assim? Isso serve para nós que estamos a lhes falar, porque quando falamos somos os primeiros a ouvir, e que possamos ter como meta, como objetivo no nosso cotidiano, só deixar luz por onde passarmos, a todos em humanidade. E aqueles que não nos entendem, chegarmos juntos, pedirmos perdão, nos entendermos, conversarmos. Mas é bem verdade, se o outro não quiser que isso aconteça, respeitemos,
mas façamos e fizemos a nossa parte. E aí sim, isso é ter consciência plena do dever cumprido. Eis a nossa missão do que nós devemos fazer e estamos aqui na terra. Nós temos uma grande missão, que não é pequena. Se pensarmos que é pequena, o Espiritismo vem dizer que é a missão de amar e servir a todos em humanidade. Se isso nós fizermos, a nossa vida vai ser diferenciada. Nós vamos ver que vamos dormir e acordar muito mais felizes. E não importa o que os outros falem, porque existe Deus a nos ver, a conhecer a nossa essência, a saber o que estamos fazendo no nosso cotidiano. E não vamos agradar ao outro, porque tudo isso passa as questões materiais. O que vai ficar realmente é tudo aquilo que de bom nós fizermos para levarmos na nossa bagagem no mundo espiritual. Nós aprendemos aqui, Allan Kardec nos dizendo na Gênese, isso há 149 anos, Allan Kardec já falava, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, havendo chegado o tempo. Grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. E isso está lá no capítulo 18 da Gênese, e diz mais, a época atual é de transição. Então essa transição planetária, ela não começa e não começou agora, há 10 anos. Allan Kardec já falava sobre isso na Gênese há 149 anos, né? Em 1868. Então, nós começamos a observar 159, não, 149, 1868, não é? 140, os matemáticos, 149 anos, mas o mais importante é, há um bom tempo, para que nós possamos observar que isso o Espiritismo já traz, e que essa transição ela tem que acontecer, e esta mudança de dentro para fora. Não é nós esperarmos que a Terra vai mudar, porque a Terra já é um belo planeta, um planeta azul, em que as belezas naturais elas acontecem, elas existem, e que nós precisamos preservar. Por isso é amar a Deus, porque não se ama a Deus matando a natureza, matando o que de melhor e de belo o ecossistema, e que nós não podemos dizer que é isso que está acontecendo com a humanidade, porque quem é a humanidade? Somos nós. Então todos nós estamos inseridos. Será que já estamos fazendo a reciclagem do nosso lixo? Será que estamos eliminando o plástico das nossas vidas? Então tudo isso a gente começa a perceber, e quando estamos juntos, inseridos, nós vamos numa proposta maior de educação, que é a proposta do Espiritismo. A educação que é a arte de formar caracteres, de incutir hábitos salutares, e que nos traz com o amor como primordial, para que nós compreendamos tudo isso. Então, mais uma vez, Allan Kardec nos diz que com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Então, não vamos ficar apenas com o progresso intelectual, com o progresso da tecnologia que precisa ser bem utilizada, e quando ela é a nosso favor, é maravilhosa, mas nós precisamos instaurar, o que nos diz também Allan Kardec no livro Obras Póstumas, instaurando a aristocracia intelecto-moral, que vai e ultrapassa as fronteiras da matéria, que então começa a trazer as virtudes, saindo dos nossos defeitos e indo cada vez mais para essas virtudes maiores que devem plenificar o nosso ser. Na linguagem de Joana de Ângeles, é, portanto, nós buscarmos a autoiluminação, o nosso crescimento interior, rumo à plenitude que nos aguarda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, uma mensagem belíssima, um poema de Lázaro, a nos dizer: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência,
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E ele continua: no início o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Para a partir daí, mais instruído e depurado, ele ter sentimentos. E o amor é o requinte desse sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse grande sol interior que condensa as nossas virtudes e que nos faz realmente ser muito melhores e nos tornarmos muito mais felizes. E é um caminho, um roteiro. Então vamos fazer as melhores escolhas na essência deste amor que está dentro de nós e que precisa ser trabalhado. Joana de Ângeles, na obra, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos diz que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essa essência divina. É um grande tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Assim como o ar, indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio da alma, o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Vejamos entender o amor como o oxigênio da nossa alma. É o que nutre o nosso ser. Então só depende de nós estarmos nesta condição de ampliarmos a nossa capacidade de amar. O amor não se apega, o amor não faz falta, mas flui sempre, porque vive no íntimo do ser. E nessas gratificações em que o amado oferece. E ela diz mais: o amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Então vejamos, quando nós realmente estivermos nessa condição de pureza do ser, de bons espíritos, é quando estivermos em profusão neste amor maior. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade, de prosseguir doando na sua condição de amante e não amado. É esta condição que Joana de Ângeles nos traz tão bem nessa obra, quando também ela nos fala que o homem é o único animal ético que existe na face da terra, porque ele tem a capacidade de raciocinar. E nesta razão, nós precisamos divinizar o nosso ser, no processo, então, de desabrochar desse sentimento maior, para podermos usar a nossa razão, domando os instintos e chegando no requinte sublime do sentimento, que é o amor. E Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que o amor é o princípio da vida universal, que ele proporciona à alma em suas manifestações mais elevadas e puras a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em redor de si. É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor. E nessa essência, nós também aprendemos com o evangelista João, quando nos diz que Deus é amor. Então, se nós somos filhos de Deus, se o Espiritismo traz que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e se somos oriundos de Deus, somos filhos do amor, somos também este amor. Então, esta é a nossa natureza, que precisa ser moldada, trabalhada, que não vai ser feita pelo outro, que só vai poder ser feita por cada um de nós, no estado consciencial de despertamento, de sairmos da consciência de sono, do sono letárgico, para então avançarmos numa condição de consciência desperta e, acima de tudo, para chegarmos na consciência crística, que é aquela que nós temos um grande exemplo do ser que passou aqui na terra, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, quando nos traz: não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Tão sintonia, tão plenitude, de que ele sim verdadeiramente incorporava a vivência da mensagem de Jesus, embora não tivera a oportunidade de conhecê-lo face a face, só na estrada de Damasco, naquele grande convite: Senhor, Senhor, quando então começou depois a dizer: o que queres que eu faça? E a mensagem de hoje
de Fonte Viva também, que fareis? Então, que cada um de nós possamos, então, responder esse questionamento, de fazermos sempre o bem, amarmos em profusão, porque eis o caminho repleto de luz que nos aguarda na felicidade que tanto almejamos. E para falar de Paulo de Tarso, ele nos traz em Romanos 12:15, uma mensagem belíssima, dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando a alegria da outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado do verbo amar. Isso nós vamos aprender numa mensagem de Emmanuel chamada Solidariedade, no livro Palavras de Vida Eterna, com essa citação de Paulo, quando ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando Emmanuel nos chama a atenção que é muito fácil e nós somos muito propensos a chorarmos com aqueles que estão sofrendo. Porém, difícil é nós nos alegrarmos com a alegria do outro. E diz mais, que nós precisamos aumentar e ampliar essa capacidade de amar, porque muitas vezes nós temos inveja. E é uma inveja embutida que nós ainda nem descobrimos que isso é verdade. E Leandro Carnal, que é um grande escritor, que agora está fazendo inúmeras conferências, uma das mensagens que ele traz a respeito da amizade e do amor, ele diz o seguinte: você então, se quiser saber que fulano, alguém é seu amigo, conte uma notícia bem boa ou algo que você conquistou, e na mesma hora você olhe para os olhos dele ou dela, dessa pessoa. Se ela brilhar, ela é seu amigo, ou ele é seu amigo. Não é verdade? E ele ama. Mas se essa pessoa murchar o olhar, ou começar a vir alguns comentários, tipo assim: é porque você teve sorte, eu não tive uma oportunidade como essa, aconteceu tal coisa, por isso que você teve esse êxito. Ou então começar a contar coisas melhores que aconteceu consigo, sem valorizar aquela alegria que o outro está lhe dizendo, essa pessoa não é seu amigo, sua amiga. E tem muita coerência com a mensagem que Emmanuel nos fala, que o Espiritismo traz muito bem. Então vejamos, também o contrário também deve acontecer. Melhor será quando alguém vier a partir de hoje nos contar alguma coisa positiva, que nós tenhamos o brilho nos olhos de valorizar e sentir, e então gloriar-se, regozijar-se com a alegria do outro. Isso significa aumentar a capacidade de amar. Porque se ainda não estivermos fazendo assim, precisamos nos autoconhecer, precisamos trabalhar. É um caminho para a nossa iluminação, e o Espiritismo nos traz tão bem como forma desse grande despertar. E ela nos fala, o Espiritismo, melhor dizendo, nos fala que a gratidão é uma das formas de nós realmente valorizarmos a vida, a utilizar essa essência do amor maior de Deus para conosco. E a gratidão é filha dessa maturidade que vai proporcionar a cada um de nós a saúde física, emocional e espiritual. E é uma própria função terapêutica, nos diz Joana de Ângeles, na obra Psicologia da Gratidão. Quem não leu ainda, leia. E se a gente já leu, vamos estudá-la, porque todos os dias a gente tem algo para aprender. Vejamos que Joana de Ângeles nos ensina que nós devemos então ser gratos pelo bem que nos chega, pelo mal que não nos chega. Quando a gente é livrado, a gente usa muito: eu fui livrado, é um livramento, né? De alguma coisa que deixou de acontecer. É para sermos gratos. Mas também, ela nos diz, para nós sermos gratos pelo mal que nos chega, porque com certeza foi obra nossa. Nós plantamos e estamos no processo de colheita. Uma perda de ente querido, que não é perda, e nós sabemos que é apenas uma passagem, um adiar de visualizar, porque amanhã poderemos e deveremos nos reencontrar. Ou uma doença grave que chega para nos ensinar. Então, muitas coisas que acontecem no nosso redor, a tudo isso nós devemos ter gratidão. E devemos então começar a buscar vencer cada vez mais, que a própria ingratidão já é filha do orgulho e da soberba.
Então, se nós começarmos a ser muito mais gratos, a gente vai ver que a nossa vida vai ter um olhar diferenciado. E o amor começa a surgir. E com esses pequenos momentos de amor que nós vamos construindo, um dia nós seremos esse amor em plenitude e profusão. No livro Libertação, André Luiz nos fala: cada espécie dos seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes, ou seja, do anjo ao arcanjo, do átomo ao arcanjo. Nós vamos então vivendo na plenitude deste mar de amor, mas que precisa ser dado o impulso, o primeiro passo no trabalho de foro íntimo, que não pode ser delegado a ninguém, é nosso. O professor Luc de Brabandelli, ele diz algo interessante: a mudança, para que ela seja efetiva, ela precisa acontecer duas vezes: mudar a realidade e mudar a percepção dessa realidade. E trouxemos isso para mostrar que não é tão fácil e tão simples mudar, porém, não é impossível. Assim como nós sabemos que estamos vivendo no mundo, nas organizações, no cenário mundial, em todas a parte financeira, econômica, né, que a mudança de realidade, ela existe. Saímos da Revolução Industrial, nós estamos já na era da tecnologia, da robótica, do conhecimento. Então, essa mudança de realidade, ela é constante. Nessa verdadeira hipérbole que começa a fazer, nesse desenho esquemático aí, para que a gente entenda onde nós estamos, fomos colocados para progredir e para avançar. Mas a mudança da nossa percepção, ela tem momentos de estagnação, como a gente vê na figura, na do meio ali, em questões do tempo. E nós lemos um livro edificante, estudamos, assistimos a uma palestra, e aí a gente começa a ascender, a gente começa a crescer. De repente acontece algo conosco, uma aprovação, a gente estaciona novamente, e ficamos sempre nessas idas e vindas, e essas paradas, que vai depender só de cada um de nós avançarmos plenamente. Que bom vai acontecer quando o nosso processo de mudança, que aí nos diz esse grande estudioso, professor de ética em Paris, que essa mudança da percepção da realidade, quando ela acontecer da mesma forma como acontece a mudança da própria realidade, nós estaremos avançando cada vez mais. E o Espiritismo vem nos dizer: não esperemos a abençoada dor, como nos diz Leon Denis, que é uma verdadeira bênção para todos nós, mas que possamos aproveitar o instante atual e reconhecer que essa consciência desperta deve fazer parte do nosso dia a dia. E nós estamos com esse auxílio espiritual a cada momento das nossas vidas. Independente do governo que estamos a passar, as dificuldades que acontecem, nós precisamos fazer a nossa parte, cada um como cidadão, não só no exercício maior do nosso voto, mas, acima de tudo, na compaixão, na misericórdia, nas nossas orações, de podermos auxiliar a todos que estão ao nosso redor e fazer a nossa parte para que, então, juntos possamos contribuir, porque a espiritualidade também aguarda de todos nós, que este mundo que queremos de tanta mudança não vai acontecer só com o outro. Quando eu verdadeiramente decidir, e o auxílio espiritual já se faz. Ou temos dúvidas que temos o nosso Mestre Jesus como condutor desse orbe terrestre, fazendo parte até da arquitetura, e vindo aqui à Terra há 2000 anos a dizer que é possível, ensinando que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então vamos fazer a nossa parte, porque a espiritualidade está fazendo também a parte dela, e aguarda de nós o melhor das nossas vidas. E para encerrarmos, Allan Kardec nos diz: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então não é no amanhã onde nós vamos começar também esse processo de colheita. É hoje, porque hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque é o responsável pelo amanhã mais feliz. O que implantarmos hoje, vamos colher amanhã. E a maior vitória que existe
O Espiritismo nos diz, não é aquela que nós vencemos ao outro com o nosso intelecto ou na força física, mas a maior vitória que existe é a vitória sobre nós mesmos, as nossas inferioridades, os inimigos que se encontram dentro de nós, que são o orgulho, o egoísmo, a soberba, a inveja, esses vícios morais que precisam ser trabalhados e reconhecidos, e que o amor é a sublimação do nosso ser, e nós vamos sim conseguir. De que forma? Se o Espiritismo então nos traz que a grande contribuição para a mudança na Terra, e o amor é um instrumento maior para que seja exercido por nós, vamos buscar no trabalho e nesse amor ao próximo, com Jesus, para este caminhar. Se nós assim fizermos, verdadeiramente nós iremos conseguir instaurar o amor aqui na Terra, a partir de hoje, com o nosso olhar, com o nosso abraçar, com o nosso agir, com a nossa forma de sentir. E se nós cairmos, não tenhamos vergonha de levantar, de podermos ter esse impulso maior de assumir as nossas responsabilidades, porque é isso que o Mestre Jesus nos ensinou. E se nós então fizermos a nossa parte, nós iremos ter cada vez mais um mundo sem guerras, um mundo sem trevas, um mundo sem dor. Nós iremos ter um verdadeiro mundo repleto de amor. E é por isso que dizemos, Senhor, nos ensina a servir, a orar trabalhando, a escutar sem ferir, a semear todo o bem que puder, a caminhar sempre alegre, a construir o porvir, para sonhar, para crescer, para viver o Evangelho aqui, agora, aqui nessa cidade, por onde passarmos, pois cada sol que nascer sempre nos dirá, vamos evoluir. Muita paz, que o amor do Cristo esteja no nosso coração.